O Brasil é um país que tem problemas do terceiro mundo e problemas do primeiro mundo. E o Brasil é assim. E o Brasil tem uma agenda woke ou progressista muito poderosa. E essa agenda vai sendo tocada por parlamentares ligados a partidos de esquerda. A forma como isso se resolve é sempre através de algum tipo de mordaça. Então, os caras, eles criam alguma mordaça sobre o PL da misoginia. Então, tem essa discussão sobre misoginia e eu queria dar alguns pitacos nessa discussão a respeito da misoginia. Falar um pouco minha opinião e até entrar aqui em umas derivações filosóficas e de costume, porque eu acho que cabe, né? Primeiro, uma coisa que a direita olha no Brasil e fala isso com inteligência, o Renan fala e todas as pessoas inteligentes de direita falam. O Brasil é um país que tem problemas do terceiro mundo e problemas do primeiro mundo. Não é que ele tem problemas do terceiro mundo e soluções. Não, ele tem problemas do primeiro mundo e problemas do terceiro mundo. E aqui eu me refiro, quando eu falo que ele tem problemas do terceiro mundo e problemas do primeiro mundo. Os problemas do terceiro mundo, todos nós sabemos. Alta insegurança, a ausência de infraestrutura de saneamento básico, infraestrutura de rodovias, ferrovias, aeroportos, portos, que é uma bosta. Agora o Renan tá passando por isso lá no Pará. Eu tô vendo. Eu vi a estrada que eles tiveram que trilhar no Pará toda esburacada, uma rodovia nacional, da qual depende escoamento de produção. Então o Brasil tem esses problemas, o Brasil tem problemas de corrupção, que, bom, a gente vai falar bastante sobre isso quando a gente for citar os dobramentos do caso Master. O Brasil tem um monte de problemas de terceiro mundo. Esses são problemas que não estão na Suécia, na Suíça, na Alemanha, na França, não é assim. Esse país não tem esses problemas no nível que o Brasil possui, beleza? Então nós temos esses problemas. E nós temos também problemas do primeiro mundo. Quais são os problemas do primeiro mundo? No primeiro mundo, por conta de uma linha que tem sido adotada de militância judicial e um esforço que eu considero espúrio e terrível, de forçar a população a abandonar certas categorias morais aí que estão arraigadas nessa população, você tem um dissociamento muito grande entre os valores da elite e os valores da população, do grosso da população. Isso acontece no primeiro mundo e em todo que é lugar. E o Brasil é assim. E o Brasil tem uma agenda woke ou progressista muito poderosa. E essa agenda vai sendo tocada por parlamentares ligados a partidos de esquerda, especialmente o PSOL, por ONGs e organismos brasileiros e internacionais que têm influência e que fazem lobby junto aos partidos, inclusive os partidos que não são de esquerda. O Hugo Mota não é de um partido de esquerda, e que fazem um lobby muito poderoso nesse sentido, por advogados e ativistas judiciais que fazem ativismo judicial e, naturalmente, também por ministros e membros da juristocracia brasileira. O exemplo maior de todos eles é o Luiz Roberto Barroso, sem dúvida era o grande cara, mas como advogado a gente pode citar a Maria Berenice, que é uma grande advogada aí dos direitos progressistas da família, um advogado de família de orientação progressista. Então a gente tem isso. E a gente tem a mídia toda que reverbera esse tipo de coisa, que vai ali tentando empurrar o país nessa direção. Entretanto, essa não é a direção majoritária da população brasileira, e a gente percebe que ela não é na medida em que, por exemplo, o movimento evangélico cresceu tanto no Brasil nas últimas décadas. O movimento evangélico cresceu como uma negação de tudo isso. O movimento evangélico nega frontalmente tudo isso, toda essa agenda progressista, toda essa agenda woke. E cresceu demais no Brasil nas últimas décadas e deu e dá um suporte essencial ao bolsonarismo para ele ter colocado como presidente um cara de direita em 2018, com um discurso sobre direitos extremamente chucro, porque o discurso do Bolsonaro era extremamente chucro, não era um discurso minimamente sofisticado, ele não tinha mediações, era basicamente uma negação de tudo, e ele foi eleito presidente em 2018, quase eleito de novo em 22, e agora está aí o clã com esse péssimo candidato que é o Flávio Bolsonaro, até com chance, ainda que esteja com problemas na sua campanha, com chances de disputar aí o segundo turno e até eventualmente vencer e ser presidente da República. Então, isso mostra uma dissociação entre os valores de uma certa elite que se consubstancia nesses pilares que eu apontei e o resto da população brasileira. Isso não é bom, porque isso irrita todo mundo. Todas as pessoas elas começam a ficar melindradas. Dito isso, como é que sempre se tenta resolver os problemas de costume, os supostos problemas de costume no Brasil? A forma como isso se resolve é sempre através de algum tipo de mordaça. Então, os caras, eles criam alguma mordaça. É algum projeto de lei, é alguma portaria, alguma
algum instrumento jurídico que eles vão criando para tentar calar a boca da população e forçar a população a uma certa posição. Qual é o efeito prático disso, em minha opinião, desse projeto da misoginia e de todas as coisas que são parecidas com este projeto da misoginia? O efeito disso é aumentar a raiva e aumentar as razões pelas quais grupos efetivamente misóginos aparecem no país. Porque a misoginia existe mesmo. E eu vou dizer, há mais misoginia hoje, especialmente nas gerações novas, aí na tal da geração Z, do que na minha geração, na geração dos 35 a 45. Há mais misoginia hoje. E há mais misoginia entre os jovens. As pessoas, e também há mais misandria. Você olha, por exemplo, o que adolescentes, meninas e meninos falam sobre o sexo oposto, eles se odeiam. As pessoas se detestam. Detestam. Para algumas meninas jovens, homem é tudo lixo. Elas vivem reclamando de homem. Você chega, você olha no Twitter, você procurar, é só reclamação, 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 reclamação. É só reclamação, elas odeiam os caras. E os meninos também. Existe toda uma linguagem que foi desenvolvida aí nesses fóruns de internet, 4chan, que é uma linguagem extremamente preconceituosa e humilhante para as mulheres. Então a mulher, eu sei dessa linguagem, a mulher é depósito. Olha que linguagem escrota. Perdão, não posso falar palavrão. Mas olha isso. O que é isso? Sabe? E aí ranqueiam as mulheres, e aí tem toda uma terminologia, o cavaleiro branco, não sei o quê, não sei o quê. É uma vasta terminologia, você consegue fazer até um dicionário. Se você resolvesse fazer um dicionário do vocabulário misógino no Brasil, você faz um dicionário ali com algumas dezenas, quando não centenas de termos. Então, na prática, as mulheres odeiam os caras e os caras odeiam as mulheres. Este tipo de projeto não vai eliminar esses grupos não serão eliminados por causa disso. As pessoas vão continuar sendo tão misóginas quanto elas estão. Talvez elas, enfim, entrem aí em outros lugares na internet, se escondam mais, busquem camuflagens, mas isso não vai desaparecer. O problema da misoginia que existe, ele não vai ser vencido por causa de um projeto de lei. Ele simplesmente não será vencido por causa de nenhum projeto de lei. Porque não se trata de algo que você pode combater diretamente com uma lei, mas sim de algo que você deve combater com uma mudança na orientação da cultura. E essa mudança na orientação da cultura ela não vai acontecer. Por que ela não vai acontecer? Porque as pessoas estão cada vez mais irritadas umas com as outras. E essa irritação ela não vai cessar, ela só vai se aprofundar. Essa é real, ela só vai se aprofundar. E isso é muito triste, porque afinal de contas, metade do sexo é homem, metade do sexo é mulher. Não tem como você contornar o convívio com o sexo oposto. Nem você contornar os problemas inerentes a você se relacionar com o sexo oposto. Porque assim, a não ser que, bom, se advoga que todo mundo vai ser gay e as pessoas vão ficar encapsuladas em relações homossexuais infinitas e também se advoga, sei lá, que elas vão ter uma separação rígida entre os sexos, como existe na categoria islâmica do purdá, que a mulher fica para lá, o homem fica para cá. Isso não vai acontecer no Brasil. E nem nas sociedades democráticas ocidentais, que não têm essa natureza, que não são pautadas na Sharia, nem nada nesse sentido. Então, o convívio com o sexo é inevitável. E ele está se tornando um convívio cada vez mais amargo. Muito, muito, muito amargo. E este tipo de projeto só ajuda a isso. Ajuda e reforça esta mesma amargura. Porque mais e mais e mais pessoas sentem que a sua liberdade de expressão está sendo tolhida, que você está sendo calado à força. Aí perguntaram aqui, mas e como resolver o problema? E como fazer para resolver? Sinceramente, eu acho que a primeira coisa para resolver o problema é desmontar a força destes grupos woke e progressistas dentro do lobby do aparato das instituições brasileiras. Essa é a primeira coisa, é desmontar isso aí. Há alguns anos atrás, eu fiz um levantamento, foi um levantamento informal que eu fiz com voluntários do MBL, sobre as instituições feministas que existiam no Brasil. Eu fiz isso aí, Bruno. E nesse levantamento, eu vi, tem até hoje a tabela, mais de 50 grupos feministas atuando no Brasil. E assim, isso não era exaustivo, então devia ter muito mais de 50 grupos feministas. Muitos deles com financiamentos de milhões,
vindo das mais variadas fontes que vocês puderem imaginar, tipo a Open Society, a instituições da União Europeia, várias, às vezes assim uma lista quilométrica de tipo 40, 50 organismos internacionais, financiando todo esse leque, essa vasta gama de organizações que trabalhavam em múltiplas coisas e cujo trabalho, é bem verdade, eu não devo dizer que é somente ruim. Não, tinha muita iniciativa ali das feministas que eram iniciativas boas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Tinha iniciativas ali de ajuda a mulheres que foram violentadas. Isso é uma coisa boa. Pô, lógico que é uma coisa boa. Você tinha iniciativas aí, mulheres que têm problemas graves no relacionamento, espancamento e tal, e tá lá suporte. Suporte psicológico, clínicas psicológicas voltadas especialmente para mulheres que sofrem violência e tudo mais. Então, você tem coisas que são virtuosas, que são boas, ao mesmo tempo misturado com ideologia e propaganda e lobby político e com muito financiamento. E a minha questão, sempre diante deste panorama, é perguntar, mas por que a direita não faz o contrário? Por que a direita não faz o contrário? Por que a direita não faz as suas organizações, as suas associações? Existe uma força conservadora no Brasil, que não é a direita, mas é uma força conservadora que faz muita coisa nesse sentido, que são próprios evangélicos, os protestantes. Então, eles têm muitas coisas, eles têm muitas associações de apoio de tudo que é coisa. Isso é bom. Isso dá uma capilaridade, uma força para a posição conservadora quando ela se concretiza socialmente em algo que é benéfico para a sociedade. Mas a direita em si, politicamente, a direita não faz, minha gente. A direita se vale disso aí para ficar gritando. Então, quando o Nicolas fala do projeto, quando a Cris fala do projeto, quando qualquer parlamentar desse do PL fala do projeto, no fim das contas, eles estão aproveitando esse grande holofote para fazer aquilo que a direita mais faz, que é denunciar a esquerda. Olha aí, a esquerda fazendo isso, a esquerda está fazendo isso, porque a esquerda... Não queremos mais denúncia. Todo mundo já sabe o que a esquerda está fazendo. A esquerda vai continuar fazendo, porque é isso aí que a esquerda faz, pelo amor de Deus. Ela vai fazer o que mais? É isso que ela faz. Ela tem a sua convicção, a sua ideologia, ela vai colocar na prática. O ponto não é denunciar o que está sendo feito. É te criar uma força contrária a isso. É estabelecer as nossas associações, os nossos grupos, os nossos clubes, os nossos grupos, inclusive, de amparo às mulheres. Por que não, por exemplo, criar associações de amparo às mulheres que sofrem violência doméstica, mas que não sejam controladas por um comitê de militantes do PSOL? Quer dizer, não dá para fazer isso, você não consegue fazer uma associação de amparo a mulheres que são violentadas ou espancadas sem que você tenha um comitê de feministas do PSOL? Lógico que dá. É evidente que dá, porque, veja, do ponto de vista da fria análise do problema, o problema existe. Mulheres sofrem violência, ou não? Ou tá tudo tranquilo com as mulheres no Brasil? Porque não me parece que esteja, né? Eu vou falar uma coisa aqui muito pessoal. Eu conheço Vou contar no dedo quantas mulheres que eu conheço que foram abusadas. Abusadas, que eu conheço. Não vou dizer, obviamente, quem. Pelo menos 8. Numa contagem rápida, dá mais, que eu conheço pessoalmente, ou seja, é bastante gente, Inclusive, uma delas, amiga minha, foi estuprada mesmo, no sentido real da coisa. 2 marginais colocaram uma arma na cabeça dela, levaram ela para um matagal e a estupraram. Isso aconteceu. Não sei se eu posso falar essas palavras aqui, porque cai, não sei o quê. Acho que não. Enfim, mas ocorreu um crime bárbaro, gravíssimo. Ela ficou meses, sabe, até começar a tirar o trauma. Isso assim, só foi mesmo tirar depois de uns 2 anos. Então as coisas acontecem, só que não há impedimento, não existe empecilho em você criar associações conservadoras, controladas por conservadores, controladas por partidos conservadores, que tenham um controle externo, mas ligado, e que façam esse trabalho. Não há dificuldade nenhuma em fazer isso. E as pessoas têm que fazer isso, porque elas têm que tomar o lugar desses grupos, começar a exercer pressão sobre a sociedade de uma forma concreta. Por exemplo, existem algumas causas conservadoras no Brasil que conseguem ter isto. Vou dar um exemplo, é a causa do aborto. O movimento anti-aborto no Brasil, que é levado adiante, tanto pela Igreja Católica quanto pelos protestantes, mas mais ainda pela Igreja Católica, é um movimento bastante organizado.
Eles conseguem fazer muitas coisas. Eles têm uma organização ali, a Opus Dei, uma instituição católica, tem uma presença significativa no movimento anti-aborto no Brasil. Então, assim, dá para se organizar e falta à direita e falta aos conservadores organização, mas também falta sensibilidade para perceber as coisas, porque há uma facilidade de você cair no discurso oposto, quer dizer, não tem problema nenhum, a vida das mulheres tá ótima, cala a boca aí, vá cozinhar, fica quieta aí, vá lavar pratos, não tem prato para lavar não. E este tipo de discurso é um discurso antipático. As pessoas não querem esse discurso. E assim, realmente muito difícil você convencer o voto ou o apoio feminino se a única coisa que você fala em prol das mulheres é alguma coisa que ela tem que ser restringida, ou que ela tem que calar a boca, ou que ela tem que fazer outras coisas. Claro que a mulher não quer isso. Então, fundamentalmente, nós precisamos atuar nestas áreas sensíveis. Obviamente, a pauta de segurança pública, que é a pauta mais importante, isso aí resolve boa parte dos problemas femininos, porque os problemas femininos não é a misoginia, é a violência, essa é a verdade, violência doméstica e extradoméstica, e isso sim se resolve com polícia, se resolve com segurança pública séria, entendeu? E isso resolve o problema de todo mundo, porque o Brasil não é apenas violento para as mulheres, o Brasil é um país violento no geral, para mulheres, para homens, para crianças, para velhos, todo mundo, para gays, para não trans, para hétero, para assim, se existe alguma categoria de população brasileira que não seja objeto de violência, eu não conheço. Para mim, todo mundo está sofrendo muita violência no Brasil. Muita violência. Até os ricos também, né? Porque o rico é assaltado também. O rico sai do seu apartamento ou do seu carro blindado, se ele dá 3 passos para fora dali, ele é assaltado. Então, o rico também não está essa maravilha. Todo mundo está sofrendo. E todo mundo sofre pelas mesmas causas. Então, um projeto universalista e sério, que se associa à atuação específica e singular nos problemas reais, isso é a solução. Agora, isso vai acontecer? Eu só tenho esperança que aconteça através do que a gente está fazendo. Fora o que nós estamos fazendo, não vejo isso acontecendo em lugar nenhum.